Olá pessoal, terminando pela segunda vez a leitura do livro Pedra Bonita, do paraibano José Lins do Rego, um dos grandes romancistas da história da literatura brasileira. José Lins do Rego, autor aí do Menino de Engenho, Doidinho, Moleque Ricardo, autor também do Riacho Doce, que fez sucesso como uma série da TV Globo nos anos 80, 90 talvez, mas que eu considero um romance não tão bom quanto os demais. Aliás, do Rego é bom mesmo naquela que eles chamam de como é que é, fase da literatura do engenho, né, do Nordeste e tal, aquela não necessariamente a história das secas nordestinas, né? No final do século XIX até meados do século XX, a seca dos três setes, né? Que eles chamam, e até 1904, as secas como, aparecem, por exemplo, no 15, que fala da seca de 1915, da Raquel de Queiroz, do próprio Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Mas José Lins do Rego, um cara muito importante para a literatura brasileira, como eu disse, de romances maravilhosos. E desse Pedra Bonita, que eu falei agora há pouco, essa edição é uma edição da José Olímpio, né? Grande José Olímpio, editora, que publicava, né, os livros do Zé Lins do Rego, e essa é uma edição de 1956. Ela foi descartada há alguns anos pela Biblioteca Municipal e veio aqui parar aqui em casa. Eu já tinha lido há alguns anos A Pedra Bonita, mas não li com muita atenção, li muito rapidamente, acho que não estava muito no clima da leitura, mas desta vez eu me ative a ler agora, na segunda quinzena de dezembro, esse livro da Pedra Bonita. E ele já fala no começo, ele falou, olha, quer ver? Deixa eu achar aqui. Que a Pedra Bonita é a mesma Pedra do Reino, do Ariano Suassuna, né? Da famosa, que eu também tenho aqui, da famosa Pedra do Reino, né? E na abertura do livro, o Zé Lins faz a seguinte observação, ó. A narrativa deste romance quase, olha que interessante, quase nada tem de ver com a geografia e o fato histórico desenrolado em Pernambuco nos princípios do século XIX. Vou repetir, a narrativa deste romance quase nada tem de ver com a geografia e o fato histórico desenrolado em Pernambuco nos princípios do século XIX. Ele se refere à tragédia, né, ao massacre da Pedra Bonita, que é aquela formação geológica que existe no interior de Pernambuco, onde um beato, né, se dizendo ali o enviado de Deus, né, para anunciar o retorno de Dom Sebastião, que desapareceu, todo mundo sabe, na Batalha de Alcácer Quibir. E, na verdade, nunca apareceu. Isso é o que a gente chama de sebastianismo. Os súditos do rei Sebastião de Portugal que esperavam a sua volta, o seu retorno. Então, naquela região do Nordeste seca, miserável, faminta, famigerada, árida, né, dura, difícil, o, apareceu lá um beato. É esse episódio que o Zé Lins do Rego fala e é onde ele se baseia para escrever o romance da Pedra Bonita, que, como eu disse, é o mesmo mote da Pedra do Reino, famosíssimo livro do Ariano Suassuna. Neste livro, o livro todo gira em torno da figura de Antônio Bento, que é um menino da Pedra Bonita, que é deixado na vila do Açu para ser criado por um padre, que é o padre Amâncio. O problema é que, por ocasião desse massacre da Pedra Bonita, havido 100 anos antes de quando se passa o livro, a população do Açu diz ao padre, padre, o senhor está criando uma cobra. Quem vem da Pedra Bonita é, é, é uma pessoa a ser evitada, né? É uma pessoa maldita. O senhor está criando aí um coroinha, um ajudante de padre.
e esse cara vai te derrubar, esse cara vai acabar com o Açu. Então o Antônio Bento, que é o menino Antônio Bento, que é criado pelo Padre Amâncio, nunca foi visto com bons olhos pela população da vila do Açu. Só que o Antônio Bento não sabe por que as pessoas falam tão mal de quem vem da Pedra Bonita, né, do caso dele. Até um dia em que o padre vai fazer uma viagem de 3 meses, quando ele já é moço, já é adulto, né? O padre vai fazer uma viagem de 3 meses e recomenda a ele, fala, Bento, vai para casa do teu povo, vai lá para Pedra Bonita, vai descansar um pouco, daqui a 3 meses você volta. E quando o Bento vai rever a casa dos pais, né, da mãe dele, do Bentão, que é o pai dele, da dona Josefina, que é a mãe, ele tem 2 irmãos, o Aparício e o Domício. O Domício o leva para visitar um ancião, e o ancião conta exatamente como é a história da Pedra Bonita e a relação que a família do Bentinho tem com o episódio. E aí, a partir daí, a vida dele muda, ele volta para o Açu. E a tristeza se dá, gente, quando, 100 anos depois, surge novamente um outro santo, um outro beato, fazendo as mesmas promessas na volta do Dom Sebastião e o surgimento de um novo reino, de uma nova civilização a partir da Pedra Bonita. O problema é que, assim como no episódio de Pernambuco da Pedra Bonita, será necessário lavar a Pedra Bonita com o sangue dos inocentes, das virgens e das crianças. Aí, a partir daí, vocês já imaginam qual é o desenrolar da história. Um livro de 282 páginas. Esta aqui é a 5ª edição de 1956 e é uma das grandes pérolas da literatura brasileira, para quem gosta de literatura nordestina, como é o meu caso, né? O livro é dividido em 2 partes. A primeira chama justamente A Vila do Açu e a segunda chama A Pedra Bonita. E o prefácio é de nada mais, nada menos, senhoras e senhores, de Aurélio Buarque de Holanda. Vê rapidinho primeiros 2 parágrafos do livro. Ó. Antônio Bento estava tocando a primeira chamada para a missa das 6 horas. Do alto da torre ele via a vila dormindo, a névoa do mês de dezembro cobrindo a tamarineira do meio da rua. Tudo calado. As primeiras badaladas do sino quebravam o silêncio violentamente. O som ia longe, atravessava o povoado para se perder pelos campos distantes, ia a mais de légua, levado por aquele vento brando. Dia de Nossa Senhora da Conceição, 8 de dezembro. O padre Amâncio celebrava 2 missas, a das 6 e a das 11 horas. Sem dúvida, já se acordara com o toque do sino. Antônio Bento martelava o bronze pensando no povo. As velhas da Casa Grande, as 2 solteironas que venderam as terras para ir morar perto da igreja, já estariam de pé. A zeladora Francisca do Monte nem esperava pelo aviso. O seu sono leve, os seus cuidados de presidente das Irmãs do Coração de Jesus não iam esperar pela advertência do toque de Antônio Bento. Antes da segunda chamada, lá vinha ela, envolvida no chale escuro, andando devagar, contrita, como se já estivesse dentro da igreja. A vila acordava aos poucos. As portas das casas de negócio se abriam e o sol pegava a tamarineira umedecida para esquentar-lhe as folhas orvalhadas. É isso aí, José Lins do Rego. Pedra Bonita é o livro da José Olímpio Editora, 5ª edição, 1956. Vale a leitura até para a gente conhecer melhor esse episódio da vida brasileira, ainda tão pouco explorado, apesar da farta literatura que já se produziu a respeito. Até a próxima.